Turma, como é que a gente vai fazer uma homenagem ao rock and roll? Como é que a gente vai incentivar que o rock and roll não morra? Se a gente não faz uma homenagem ao Iron Maiden. Todo mundo escuta Iron, ou já escutou Iron, ou curte Iron Maiden. O Iron, para a minha geração, ela é fora de série, porque eu vi Iron Maiden nascer. Eu vi. Então eu frequentava a galeria do rock, ia lá escutar música, não tinha dinheiro para comprar disco, então eu ia lá escutar música nas lojas com os caras. Na época, a galeria do rock tinham 3 lojas, o Aqualung, Grilo Falante e a Baratos e Afins, só tinham 3 lojinhas. A gente não tinha grana para comprar CD, não tinha nem CD, tinha que comprar LP. A gente ia escutar música com eles. E o Iron Maiden nasceu, começou a surgir como força em 1980, aqui no Brasil, 80 e tal, começou a crescer e etc. E aí, quando eles lançaram esse disco, The Number of the Beast, então, a nossa singela homenagem ao Iron Maiden. Então, quando eles lançaram esse disco, eles simplesmente explodiram no mundo todo. Aí eles já eram uma certa força, mas aí ganharam uma visibilidade incrível. Esse disco, The Number of the Beast, estreia o Bruce Dickinson como vocalista. Então, o vocalista original da banda, do Iron Maiden, era o Paul Di'Anno. Por questões internas, ele se afastou da banda, brigavam lá entre eles e tal. Falavam que ele não tinha muito profissionalismo, chegava bêbado nos shows e tal, e aí mexia com drogas, e aí tinha uma performance que era abaixo da potencialidade dele, foi afastado da banda, e aí o Bruce Dickinson assumiu os vocais do Iron Maiden. E interessante é que, olha como as coisas na música se interconectam. A grande referência como vocalista para o Bruce Dickinson, até hoje, ele diz que é o Ian Gillan, que é o vocalista do Deep Purple. Ele se espelhou no Ian Gillan como vocalista. Então, o Ian Gillan é o vocalista do Deep Purple, nós homenageamos o Deep Purple aqui numa aula anterior, e aí ele tem uma forma de cantar meio gritada, que é única, é muito diferente. O Bruce Dickinson diz que a grande inspiração dele como vocalista foi o Ian Gillan. Então veja como tudo na música mais ou menos se interconecta. Então, a nossa homenagem hoje, nessa primeira parte da aula, ao Iron Maiden, que fez, sem sombra de dúvida, fez história. Então, nossa homenagem ao Iron. Mas como nós temos que continuar os nossos assuntos, lembrando que hoje o nosso foco é a gente fazer alguns exercícios. Qual que é a ideia hoje? É a gente pegar todo o material que nós vimos e a gente conseguir fazer alguns exercícios mostrando a aplicabilidade de uma série de parâmetros que nós discutimos. Lembrando, o que a gente viu? Nós falamos na primeira aula sobre pH, nós falamos sobre condutividade, falamos sobre sólidos dissolvidos totais. Posteriormente falamos sobre turbidez, cor aparente, cor real. Depois nós falamos sobre série de sólidos, onde a gente falou bastante sobre a conceituação de série de sólidos e todas as análises que compõem série de sólidos. Então acho que agora a gente já consegue fazer alguns exercícios mostrando algumas aplicações, inclusive de ordem prática, que é o que na verdade a gente precisa ter como conceito, precisa ter bem firme. Eu vou fazer um primeiro exercício muito simples, mas é um exercício de conceito, para que a gente entenda direitinho o que a gente está querendo. Eu vou fazer aqui um exercício número 1. Vou tentar escrever bem devagarzinho, para não ter muita dúvida, tentar botar menos pressão no giz para dar certinho. Vamos lá. Vamos supor que você tem uma água. Você tem uma água natural. E aí essa água natural tem um valor de pH, você mediu o pH, tem pH de 7,1. E a temperatura da água é 10 graus Celsius. Então você mediu pH e temperatura, 2 parâmetros clássicos. O que na verdade, a ideia nossa, o que eu preciso perguntar? A. Qual que é a ideia? É a gente determinar o pKw. B. pH de neutralidade. C. Qual a concentração de íons H+,
e íons OH-, ou seja, qual que é a concentração molar de H+ e OH-? E D, a ideia é que a gente pergunte, essa amostra é ácida ou básica? Essa é a ideia. O exercício é muito simples. E, na verdade, qual que é a ideia? É a gente saber o conceito de pH, sabermos calcular o pKa da água, sabendo que a água tem caráter anfótero, ela comporta-se tanto como ácido como base, ou seja, ela é anfótera e é um ácido fraco, é uma base fraca, e a gente saber qual é o conceito de neutralidade da solução. É um exercício muito simples, lembrando o seguinte, ora, a água, ela comporta-se como um ácido fraco. Então, ela libera íons H+ e íons OH-. Como é um ácido fraco, isso aqui é uma reação ácido-base. O que me caracteriza toda a relação ácido-base? Uma constante de equilíbrio, que é a concentração molar dos produtos dividido pela concentração molar dos reagentes. Só que lembrando, toda constante de equilíbrio, aonde eu tenho a presença da água, quando eu tenho a presença de sólidos, isso aqui vale 1. Então a constante de equilíbrio da água nada mais é do que H+ vezes OH-. E aí a gente viu que não é comum, dentro da engenharia sanitária e ambiental, não é comum a gente falar em constante de equilíbrio, Kw ou Ka, como ácido fraco. Não é muito comum. Por quê? Eu não vou falar, a constante de equilíbrio do ácido é 10 elevado a menos 6,8. Então, a gente normalmente exprime pKw ou pKa como sendo menos log da constante de equilíbrio. Opa! Seu nome? Guilherme. Só para eu escrever aqui, sempre vai ser 1 quando tem presença de sólidos? Toda vez que você tiver numa constante de equilíbrio, então o que o Guilherme está perguntando? Está perguntando se isso aqui é 1. Então, toda vez que você tiver uma constante de equilíbrio que envolva água ou qualquer fase sólida, espécie precipitada, sempre vai valer igual a 1. Na hora que você coloca, por exemplo, um produto de solubilidade, ela é uma constante de equilíbrio. Você vai ter um sólido, e esse sólido é sempre tratado como sendo igual a 1. Tá joia? Então a pergunta número 1, ela é muito fácil. Número A, ele pergunta qual é o pKw. E aí lembram que existem inúmeras equações empíricas que me permitem calcular o pKw. E eu dei uma para vocês, eu coloquei uma das muitas expressões, onde o pKw é igual a esta expressão, é 4.470,99 dividido por T é a temperatura, mais 0,017060 vezes a temperatura, menos 6,0875. Qual que é o cuidado? Essas constantes de equilíbrio normalmente são tabeladas, a gente conhece. Se você consultar qualquer bom livro de físico-química, você vai conhecer inúmeras constantes de equilíbrio para diferentes ácidos, para diferentes bases. No caso da água, eu coloquei uma expressão. Qual que é o cuidado? Essa temperatura, ela é em Kelvin. Então, no nosso caso, a nossa temperatura quanto vale? 10 graus Celsius. Em Kelvin, essa temperatura corresponde a 283,15 Kelvin. Portanto, se você calcular o pKw, ou seja, se você substituir esta temperatura nessa expressão, você vai ter este valor, 14,5332. Perceberam por que é melhor a gente escrever pKw? Porque isso equivale a dizer que essa constante de equilíbrio da água, o Kw, é 10 elevado a menos 14,5332.
Por isso que é mais conveniente a gente sempre falar pKw, pKa, pKb, como constantes de equilíbrio de ácidos e bases fracas. Bom, mas e daí? O que eu faço com isso? Não, por hora, a minha parte A está resolvida. Eu calculei essa constante de equilíbrio. Qual que é o ponto relevante? Constante de equilíbrio depende da temperatura. Toda e qualquer constante de equilíbrio depende da temperatura. Tá certo? Tudo bem? Então, esse é um ponto relevante. Vocês já devem ter visto isso em colégio em algum momento. Constante de equilíbrio depende da temperatura. Então, a parte A está resolvida. Parte B. Qual que é a pergunta? Qual que é o pH de neutralidade da solução? Qual é o conceito de neutralidade? Seu nome? Everton. Oi, desculpa. Everton. O Everton falou, conceito de neutralidade é que a concentração de H+ tem que ser igual à concentração de OH-. Certo? Falei certinho, né? Isso. De fato, é verdade. Qual é o conceito de neutralidade? H+ tem que ser igual a OH-. A gente tem na cabeça que a água é considerada neutra quando o pH é igual a 7. Isso é verdadeiro, mas vale para que condição? Quando a temperatura for igual a 25 graus Celsius, porque aí essa constante de equilíbrio é igual ao pKw, vale 14,00 e alguma coisinha. Mas eu tenho uma dúvida. É a temperatura ambiente ou a temperatura da água? Temperatura da fase líquida. É a temperatura da fase líquida. Agora, olha o que acontece. A constante de equilíbrio não é 10 elevado a menos 14,5332? Isso não tem que ser igual a H+ vezes OH-? Ora, se para a condição de neutralidade H+ tem que ser igual a OH-, então 10 elevado a menos 14,5332 tem que ser igual a H+ ao quadrado. Então, se você fizer essa conta, a concentração de íons H+ vai ser igual, se você fizer essa continha, vai dar 5,412 vezes 10 a menos 8. Isso aqui é a concentração molar. Concentração de H+ é uma concentração molar. Então, o pH, que é menos log da concentração de H+, vai valer 7,27. Ou seja, quando que esta água é considerada neutra? Quando o pH for igual a 7,27. Ou seja, não é pH igual a 7. É 7 quando a temperatura for igual a 25 graus Celsius. Quanto que é o meu pH? 7,1. A gente já pode responder o item D. A água ela é levemente ácida ou é básica? Como o pH é menor do que o pH de neutralidade, a água ela é considerada levemente ácida. Ou seja, a resposta do item D, ela é ácida. Por que ácida? Meu pH é 7,1. Qual que é o meu pH de neutralidade? 7,27. Então, como o pH é ligeiramente menor do que o meu pH de neutralidade, então ela é levemente ácida. Na nossa próxima aula, semana que vem nós estamos de folga, é 7 de setembro, Semana da Pátria. Na outra semana, nós vamos falar sobre 2 parâmetros que são de enorme importância para a gente, alcalinidade e acidez. Muitas vezes, a gente pergunta, a água é ácida ou é alcalina? A gente não costuma falar alcalina, ou ela é ácida ou ela é básica, porque alcalina nos remonta ao conceito de alcalinidade. E aí nós vamos mostrar o que é alcalinidade na próxima aula. Bom, o item C é muito fácil. É muito fácil. Se o meu pH é 7,1, quanto vale a concentração de íons H+? 100 mais, vale quanto? Meu pH é 7,1. Então, quanto vale a concentração de íons H+? 10 elevado a menos 7,1. Concorda?
Lógico, né? Meu pH é 7,1, então vale 10 elevado a menos 7,1. E a concentração de OH-? Ora, tá fácil, né? O que é a concentração de OH-? É a minha constante de equilíbrio dividido por H+, que é igual 10 elevado a menos 14,5332 dividido por H+, que é 10 elevado a menos 7,1. Então, se você fizer esta conta, a concentração de OH- vai ser igual a 10 elevado a menos 7,4332. Pronto. Ou seja, com isso, a gente consegue, um exercício muito simples, mostrar como é que eu trabalho com pH, pOH, ou melhor, né? Quanto vale o pOH? pH 7,1. E o pOH? O que é o pOH? Menos log da concentração de OH-. Vai valer quanto? 7,4332. A soma de pH mais pOH tem que ser igual a quanto? Ao pKw. Lembram? Tudo bem, turma? Esse é um exercício para a gente poder esquentar a nossa aula. Nenhuma dúvida? Joia? Ele é dado no exercício. Eu medi o pH. O pH é 7,1. Ele é dado. Então, presume-se, lógico, se o pH ele é calculado, eu medi de alguma forma, então a concentração de H+ é 10 elevado a menos 7,1. Tudo bem, turma? Professor, Oi. aquela decoreba aqui, pH mais pOH igual a 14, só vai para 25 graus, então. Na verdade, eu posso escrever desta forma. Se você quiser ser bem generalista, seu nome? Rodrigo. Rodrigo me perguntou o seguinte, lembrando, eu preciso repetir a pergunta porque como está gravando. Então, Rodrigo me perguntou o seguinte, então aquela formulinha que pH mais pOH é igual a 14, vale para 25 graus, foi isso? Só vale para 25 graus, mas eu posso escrever de forma mais geral. O que eu posso escrever? Vamos pegar esse cantinho aqui. Bom, já posso apagar aqui? Vamos pegar aqui, só para relembrar. Na verdade, o que eu recomendo para vocês? Sempre, nunca decorem nada. Procurem evitar decorar, procure ter o conceito. Qual que é o conceito? O conceito é que a constante de equilíbrio é H+ vezes OH-, certo? Porque eu estou trabalhando com ácido fraco. Tira o log dos dois termos. Então isso aqui é log de Kw, que é igual log de H+, mais log de OH-, certo? Multiplica tudo isso por -1. Menos, menos, menos. O que é o menos log do Kw? Isso aqui. Isso aqui é pKw. O que é menos log de H+? É pH. O que é menos log de OH- mais pOH? Então, a expressão geral é essa aqui. A expressão geral, e isso tem que valer sempre. Isso aqui vale sempre. Só que para 25 graus Celsius, esse pKw é igual a 14,00 e algumas coisas. Se vocês puderem, depois coloquem na expressão, coloca 25 graus Celsius, calcule a temperatura em Kelvin, calcula o pKw, vai dar 14,00 alguma coisa. Então, essa relação pH mais pOH igual a 14 vale para 25 graus Celsius. E a 10 graus Celsius, quanto vale? Vale 14,5332. Não é que a diferença é absurda, mas tem uma pequena diferença. Porque constantes de equilíbrio variam com a temperatura. Sacaram?
Tudo bem? Joia? Vamos fazer um exercício 2? Vamos avançar. Vamos fazer um exercício 2. Agora vamos dar uma olhada em alguns exercícios sobre condutividade. Eu vou fazer um exercício bem simples e depois um exercício um pouco mais elaborado. Não é bem elaborado, tem um outro enfoque, também não tem nenhum segredo. Mas olha só. Vamos fazer o exercício 2. Exercício 2. Deixa-me ver aqui. Taram. Taram. Tan, tan, tan. Aqui. Fazer o exercício 2. Pegar o giz aqui. Vamos admitir que eu tenho a seguinte situação. Alguém mediu ambos os parâmetros SDT e condutividade de um efluente. Vamos supor que eu tenha uma estação de tratamento de efluentes e eu efetue um monitoramento de condutividade e SDT. Eu tenho os valores afluentes. E aí eu tenho esses valores, essas condições. Vou fazer aqui, vamos colocar em gráficos distintos, de tal forma que eu consiga entender. Vamos colocar no primeiro eixo SDT em miligramas por litro. Então, o primeiro eixo dos Y é SDT. No segundo eixo, eu vou colocar condutividade em microsiemens por centímetro. E aí, no eixo do X, eu tenho o tempo. E aí, os valores que eu tenho de SDT são esses aqui. Aqui. Começou com 300, tá, ainda assim. Aí deu um pico, subiu e caiu de volta. Vamos supor que a minha linha de base do meu efluente seja a média, o valor constante, 300 miligramas por litro de SDT. É o que eu tenho no meu efluente. E aí esse pico que eu observei, ele tem um pico de aproximadamente 1.200 miligramas por litro. Ou seja, de alguma forma eu tive esse resultado, essa variação. E aí do outro lado, e a condutividade? A condutividade, no gráfico, coloquei aqui embaixo, aconteceu isso. Ela tem um valor base de 500 microsiemens por centímetro. E eu tive um pico aqui de 600 microsiemens por centímetro. Quais são as perguntas que eu quero responder? A. Essa ocorrência é possível? B. Na condição de normalidade, valores SDT e condutividade são, vamos dizer, compatíveis? O que vocês acham? Em primeiro lugar, essa ocorrência, ela é razoável?
Pode a concentração de SDT aumentar e a condutividade aumentar? Pode? Lembrando, conceito. O que é condutividade? É a capacidade de uma amostra de permitir a passagem da corrente elétrica. Quem é que está associado à condutividade? Cátions e ânions presentes na fase líquida. O que são os sólidos dissolvidos totais? É todo o material que fica retido numa cápsula após a evaporação da água a 103 graus Celsius. Ou 180 se você quiser. Logicamente que eu estou tirando toda a influência de material particulado do material coloidal. Então veja só, é possível que isso aconteça? É. Aumenta a concentração de sólidos dissolvidos totais. Pode ser que parte desses sólidos dissolvidos totais sejam cátions e ânions. Então você aparece com um pico, aumenta um pouco a condutividade. Vamos analisar nesse pedaço, tira esta ocorrência, elimina essa ocorrência. Isso aqui é uma ocorrência esporádica. Aconteceu alguma coisa e você teve um pico de SDT, teve um aumento na concentração de condutividade. Esquece esse período. Peguemos o período de normalidade. Nesse período de normalidade, o que a gente tem? Condutividade, 500 microsiemens por centímetro. SDT, 300 miligramas por litro. Qual que é a relação que normalmente a gente tem entre SDT e condutividade? Normalmente, SDT em miligramas por litro, cuidado com as unidades, ela é proporcional a uma constante K vezes a condutividade em microsiemens por centímetro. Se você fizer essa conta, esse K vai ser quanto? O SDT, 300 miligramas por litro. A condutividade, 500 microsiemens por centímetro. Se você fizer essa conta, vai dar um K em torno de 0,6. E a gente viu que em águas naturais, este K varia normalmente de 0,5 a 0,9. Então não está longe, é razoável. Ou seja, na condição de normalidade, SDT e condutividade são compatíveis? Se você pensar nesta relação, sim. O que acontece aqui? Você vai dizer, ué, mas a condutividade aqui é 1.200. Tá bom, então vamos imaginar o seguinte, tá certo. Vamos admitir que eu queira calcular a condutividade, o pico. Então olha a importância da gente entender o resultado. A condutividade seria o SDT, 1.200 miligramas por litro, o meu pico, dividido por 0,6. Essa condutividade iria para quanto? Iria para um número, em tese, muito maior. Se alguém fizer a conta, faz a conta, quanto iria? Qual seria o valor da condutividade em microsiemens por centímetro? Oi? 2.000. Se você fizer essa conta, deveria ir para aproximadamente 2.000 microsiemens por centímetro. No entanto, o meu pico não foi 2.000, meu pico foi 600, menor. Aí você vai dizer, tá errado. Não, não é que está errado, é que provavelmente o que aumentou a concentração dos SDTs na fase líquida foram espécies não iônicas. Eu posso ter colocado, por exemplo, uma grande quantidade de compostos não iônicos, uma linha de efluentes, por exemplo, lançando efluentes que não apresentam compostos iônicos, aumentou a concentração de SDT, mas não aumentou na mesma proporção a condutividade. Isso é possível? Lógico que é possível. Então, normalmente, essas relações SDT e condutividade são específicas para cada tipo de efluente. Essa relação vale para águas naturais.
Se eu estiver trabalhando com efluentes específicos, é interessante que você, através de monitoramento, você consiga levantar a característica do teu efluente. Professor, se eu tenho então sólidos em suspensão, eu não considero eles como cálculo de condutividade, certo? Seu nome? Frederico. Frederico estava perguntando, se eu tiver sólidos em suspensão totais, pode falar. Nada a ver com a condutividade. Nada a ver, nada a ver. O que é os sólidos em suspensão totais? Material particulado, material coloidal. Ele apresenta a capacidade de conduzir corrente elétrica? Não. Então não tem nada a ver. Entendeu? Os parâmetros não se conversam. Então isso é possível? Lógico que é possível. Mas veja que o que eventualmente aumentou a concentração de SDT foram espécies não iônicas, porque não teve a mesma correspondência no aumento da condutividade. Perceberam? Dúvidas? Oi. E a parte de aumentar a condutividade e o SDT, porque, sei lá, dissolveu umas substâncias que antes não tinham. Imagine assim, eu lancei alguma coisa. O meu efluente industrial ele é composto por diferentes efluentes, diferentes linhas de efluentes. Alguma linha de efluente lançou um pico onde eu tenho, por exemplo, uma concentração muito grande de sólidos dissolvidos totais. Mas eles não são iônicos. Aumenta o SDT, mas não aumenta a condutividade. Vou dar um exemplo. Alguém jogou um monte de açúcar. Açúcar é uma espécie que, se você estiver na fase líquida, lancei um monte de um composto não iônico qualquer. Açúcar, glicose, frutose, qualquer coisa, aumenta a SDT, mas não aumenta a condutividade. Ou aumenta muito menos. A parte que eu não entendi é ele voltar para o patamar que estava no início sem intervenção assim, mínima. Um lançamento esporádico de um efluente. Pode acontecer. Então, tipo, ao longo do tempo, você está dizendo que tem vários efluentes diferentes sendo Lançados. Isso. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho. Vamos dar um terceiro exemplo? Terceiro exercício? Aí eu vou mostrar um aspecto importante da condutividade. Isso aí é um exemplo real. É um exemplo real. É um caso real. Tudo bem, turma? Joia? Nenhuma dúvida? Vou dar um exemplo real para vocês. Esse exemplo real ele é muito interessante porque vai mostrar para a gente uma característica importante do parâmetro condutividade. essa parte não dos números que eu estou copiando ainda, essa parte da conta eu estou copiando. Ali? Então vai lá. Ufa, rapidinho. Vamos lá, exercício 3. Olha só que legal. Não, mas é legal mesmo. E esse é um caso real. Nós temos em São Paulo uma estação de tratamento de água que abastece boa parte da Baixada Santista. Abastece especialmente Santos e Cubatão. Chama-se ETA Cubatão. Ela tem capacidade para aproximadamente 5 metros cúbicos por segundo. E ela tem 2 captações de água bruta. A primeira captação de água bruta, ela é no Rio Cubatão. Vou colocar aqui. E o Rio Cubatão, tem uma condutividade em torno de 80 microsiemens por centímetro. Eu vou chamar o Rio Cubatão. Está aqui o rio. Tem um segundo manancial que vem lá do canal de fuga de Henry Borden. Vem da Billings. E a Billings tem uma condutividade em torno de 300 microsiemens por centímetro.
E aí essa ETA recebe parte desta água, eu vou chamar aqui, bom, tanto faz. Ela recebe uma certa vazão Q1, só tenho que ter cuidado aqui com os meus números para não errar. E parte da vazão vem para cá. Ou seja, a estação de tratamento de água recebe duas contribuições, duas vazões. Recebe Q1, que vem da Billings. Recebe Q2, que vem do rio Cubatão. Deixa eu ver se a minha nomenclatura está certa. Na verdade, é ao contrário. Q2, Q1. Não erro na minha conta. Aí, fazer um gráfico aqui. Vamos colocar aqui o tempo no eixo do X e vamos colocar aqui condutividade no eixo dos Y, microsiemens por centímetros. A água entra dentro da ETA. Eu sei que a vazão que sai da ETA, sai uma vazão aqui, sai uma vazão da ETA. Essa vazão que sai, admitindo a mesma vazão de entrada na ETA, é 5 metros cúbicos por segundo. Eu sei a vazão que entra. E eu posso admitir que a mesma vazão de entrada, logicamente, tem que ser a mesma vazão de saída. E aí eu estou monitorando ao longo do tempo a condutividade na entrada da ETA. Monitoro. E aí, num dado instante, nesse tempo aqui, eu monitoro este valor de condutividade e eu digo que esta condutividade é igual a 150 microsiemens por centímetro. Aí eu pergunto, quanto que essa ETA está recebendo do rio Cubatão e quanto que essa ETA está recebendo da Billings? Ou seja, a pergunta é, quanto vale Q1 e Q2? Perceberam? Turma, isso aqui é um problema real. Por quê? Essa ETA existe. Ela tem uma vazão afluente, igual a uma vazão efluente, em torno de 5 metros cúbicos por segundo. Ela pode captar parte do rio Cubatão e parte da Billings. Mas muitas vezes o meu sistema de medição de vazões não é muito preciso. Eu não sei quanto vem do rio Cubatão, Q1, não sei quanto vem do rio, o rio proveniente da Billings, o canal de fuga da... Eu não sei quanto é Q2. Eu não sei quanto é Q1, não sei quanto é Q2, não sei. Mas eu monitoro, eu sei que a condutividade base do rio Cubatão é em torno de 80. Eu sei que a condutividade da Billings é em torno de 300 microsiemens por centímetro. E aí eu monitoro a condutividade da água bruta afluente à ETA, a mistura das duas águas. Aí eu pergunto, quanto vale Q1 e Q2? Então, por que que esse problema é um problema relevante, é um problema importante? Pelo seguinte, a condutividade não está associada à presença de cátions e ânions. Eu posso trabalhar com o parâmetro condutividade como sendo um elemento conservativo. Se ele é conservativo, significa que ele não vai desaparecer do sistema, ele é conservativo. Como eu meço a condutividade em Q1, meço a condutividade em Q2 e eu meço a condutividade da vazão, da mistura, ora bolas, eu consigo fazer um balanço de massa sabendo quanto vale Q1 e Q2. Concorda? Concorda? O que eu posso escrever? Equações. Equações.
Quanto tem que valer Q1 mais Q2? Tem que valer uma certa vazão Q3, que tem que valer quanto? 5 metros cúbicos por segundo. Lógico, Q1 mais Q2 tem que ser igual a uma vazão afluente total, que tem que ser igual a vazão efluente, 5 metros cúbicos. Isso aqui é uma equação 1. E qual que é a equação 2? Balanço de massa. Balanço de massa. Se eu conheço Q1 e conheço a condutividade C1, se eu tenho vazão Q2 e condutividade C2, necessariamente tem que ser igual a uma vazão Q3 vezes uma condutividade C3, concorda? Eu posso escrever isto aqui, Q1, C1, mais Q2, C2, tem que ser igual a Q3, C3. Pronto. Eu tenho duas equações, tenho duas incógnitas. Concorda? Se alguém tiver dúvida, escreve isso. Pega a minha ETA. Eu tenho aqui Q1, C1. Eu tenho uma outra entrada. Eu tenho Q2, tenho C2. A água vai misturar. Eu tenho aqui Q3 e tenho C3. Lembram do conceito de balanço de massa? Faz um balanço de massa. Pega um volume de controle. Escreve o balanço de massa. Escreve o balanço de massa completo. Qual é a minha variável de estudo? É a condutividade. Qual é o meu parâmetro de análise? Condutividade. Escreve dm dt, volume de controle. O que é isso aqui? É a variação da massa do meu parâmetro qualquer. Que parâmetro? Condutividade, a variação da massa nesse volume de controle. Tem que ser igual à taxa de variação de entrada de massa menos a variação, a taxa de variação de saída de massa, mais ou menos algum termo que esteja associado a reações, transformações. Condutividade participa de alguma reação, ela some, desaparece, estou tirando cátions e ânions? Não. Quanto vale isso? 0. Hipótese, regime permanente. Quanto vale a variação no volume de controle? 0. Então, essa minha taxa de entrada de alguma coisa no volume de controle tem que ser igual à taxa de entrada taxa de saída de alguma coisa no volume de controle. Quanto entra? Q1, C1 mais Q2, C2. É a entrada. Quanto sai? Q3, C3. Pronto, as minhas equações estão montadas. Por quê? Porque eu posso trabalhar com condutividade como elemento conservativo. E a ETA faz exatamente isso. Ela mede a condutividade na entrada da ETA após a mistura de ambas as águas. E aí, dependendo desta condutividade de entrada, ela sabe quanto vem daqui, quanto vem daqui. Sabendo que a vazão total afluente é 5 metros cúbicos por segundo. Eu vou colocar as equações e aí eu coloco o resultado. No fundo, o que você tem? O que é C1? É 80. Então vamos às equações. Eu tenho 80 Q1. 80 condutividade, cuidado com as unidades, é microsímens por centímetro. O que é C2? C2 é 300. 300 Q2. Isso tem que ser igual a 5 metros cúbicos vezes C3. Quanto vale C3? 150 microsímens por centímetro. Essa é uma equação. Qual que é a outra? Q1 mais Q2 tem que ser igual a 5 metros cúbicos por segundo. Eu tenho duas equações, duas incógnitas. Resolvo e acabou meu problema.
Bom, para resolver é fácil. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei por menos 80 aqui. Menos 80, menos 80, menos 80. Aí eu somei e descobri que é 2. E depois descobri que é 1. É duas equações, duas incógnitas. Se você fizer essa conta, Q1 é 3,41 metro cúbico por segundo. E Q2 é igual a 1,59 metro cúbico por segundo. Pronto, meu problema está resolvido. Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou trabalhando a condutividade como sendo um parâmetro conservativo. Perceberam? Joia? Ou seja, admitindo que as características físico-químicas dessas águas não se alterem, sejam relativamente estáveis, eu posso tranquilamente adotar a condutividade como um parâmetro conservativo. Deixa isso aqui para depois. Deixa isso aqui para depois. Tudo bem, turma? Professor, você pode explicar então a equação do balanço de massa que você cortou os zeros ali? Eu cortei o zero? Não é que zero? Ah, aqui? O que é isso aqui? É um balanço de massa. Certo? Pega essa sala. É um volume de controle, não é? Digamos que temos uma entrada. Esta porta. Vamos dizer que uma das janelas seja a saída. Certo? Tudo bem? Digamos que nós sejamos aqui na sala 100 pessoas. Me lembra os números, senão eu vou me confundindo. 100 pessoas. 100 pessoas estão aqui, certo? Bom. Entram 10 pessoas. Agora, saem 10 pessoas. O que acontece com a variação de pessoas aqui dentro? Variou? Não. Concorda? Por que não variou? Porque a entrada é igual à saída. Digamos que tenham entrado, por exemplo, em 1 hora, 20 pessoas, saiu 10. O que aconteceu com a variação de pessoas aqui dentro? Não variou? Lógico, tem 100, entrou 20, 120, saiu 10, 110. Variou? Variou. Então, como é que eu escrevo, da forma mais intuitiva possível, um balanço de massa? Variação da massa de qualquer coisa no volume de controle é igual a taxa de entrada de alguma coisa menos a taxa de saída de alguma coisa, e esse termo mais ou menos reflete reações, aparecimentos, desaparecimentos. A gente está supondo que não há reação. Porque a condutividade é um conservativo. Vocês devem ter visto isso em química, não viram? Balanço de massa, cinética. Esse termo, na verdade, reflete alguma coisa que me expresse uma taxa de variação devido a transformações desses elementos dentro do reator. Turma, isso aqui vem da onde? Qual equação mesmo da mecânica dos fluidos que me permite escrever isso de forma simplificada? Existe uma equação clássica da mecânica dos fluidos que me permite escrever esta equação. Essa aqui é uma simplificação. Qual que é a equação? Equação da continuidade. A equação da continuidade me permite escrever isso aqui de forma simplificada. Lembram do teorema de Reynolds? O teorema de Reynolds me permite escrever a equação da continuidade em forma integral. Só que se você simplificar, colocá-la de forma simples, bom senso, você chega nessa equação. Percebe? Na verdade, isso aqui é uma equação do bom senso. Outro exemplo. Vamos lá? Posso pagar? Depois vocês verifiquem se eu não errei na conta, tá? Porque, velho, não são vocês só que erram, a gente erra um monte. Mas verifiquem se eu não errei, tá bom? Tá certo? Deixa eu pagar aqui. Olha, exercício 4. Vou colocar aqui. Exercício 4. Esse aqui é legal. É um exercício típico.
Só que ao invés de trabalhar com condutividade, eu vou trabalhar com sólidos dissolvidos totais. É a mesma coisa, tá certo? Mas agora a proposta do exercício é outra. Mas também vale um balanço de massa. Também é um problema super prático. Posso pagar? Posso? Eita. Sempre tem um... Não sei por que eu deixo... Sempre fica um alarmezinho nessa hora. Vamos lá. Vou fazer mais um. Exercício 4. Qual que é a situação que eu tenho? Eu tenho um corpo d'água. Tem aqui um rio. E eu vou dizer que esta vazão do rio é igual a 8.500 metros cúbicos por dia. Eu tenho um corpo d'água que tem uma vazão aproximada de 8.500 metros cúbicos por dia. Pode ser litro por segundo, pode ser metro cúbico por segundo, tanto faz. No caso, a minha unidade, eu coloquei 8.500 metros cúbicos por dia. Aí eu tenho uma concentração no rio, concentração média de sólidos dissolvidos totais é igual a 210 miligramas de SDT por litro. É a concentração média. Aí, vamos dizer que tem uma indústria aqui. Tem uma indústria. Uma indústria que tencione lançar um efluente nesse corpo d'água. Ela quer lançar uma certa vazão de efluente e a concentração de sólidos dissolvidos totais nesse efluente é da ordem de 15.600 miligramas de SDT por litro. Ou seja, a gente sabe que a concentração de SDT nesse efluente é 15.600. É um valor médio. E aí, qual que é a situação que eu tenho? A situação é a seguinte: os órgãos ambientais impuseram que o lançamento desse efluente não poderia aumentar a concentração de sólidos dissolvidos totais após o lançamento, não poderia ser superior a 500 miligramas de SDT por litro. Então, lembra que sólidos dissolvidos totais é padrão de potabilidade. Vamos admitir que a jusante tem alguém que faça o uso desse efluente, do corpo d'água. Vamos dizer que alguém faça uso da água, a jusante, em algum ponto, para fins de abastecimento público, e sabendo que o padrão de potabilidade é 500 miligramas por litro, o órgão ambiental disse: não, eu posso lançar esse efluente, desde que a minha concentração no corpo d'água não seja superior a 500 miligramas por litro. Pergunta: qual deve ser a máxima vazão de efluente que eu possa lançar nesse corpo d'água? Qual é a máxima vazão que eu posso lançar? Lembrando que sólidos dissolvidos totais, eu também posso trabalhar admitindo que seja um elemento conservativo. Concorda que isso também vai envolver um balanço de massa? Como é que eu posso fazer esse balanço de massa? Como é que eu posso fazer? Da mesma forma, seleciono um volume de controle qualquer.
Esse volume de controle, o que eu conheço? Eu tenho uma entrada, tenho uma segunda entrada e eu tenho aqui uma saída. Na hora que eu definir um volume de controle, dentro desse volume de controle, eu agora defino as minhas entradas e as minhas saídas. Que parâmetro que eu estou trabalhando? Sólidos dissolvidos totais. Então eu vou fazer o meu balanço de massa para sólidos dissolvidos totais. Da mesma forma, se você quiser, escreve a equação completa. Quando eu digo completa, é simplificada no nosso entendimento. Coloca o balanço de massa. Coloca lá dm dt no volume de controle. Esta variação de alguma coisa no volume de controle tem que ser igual à taxa de entrada de alguma coisa dentro desse volume de controle, entradas, menos o meu dm dt associado, taxas de saída do meu volume de controle, mais ou menos alguma coisa que me represente taxas de consumo, variação, reações dentro do volume de controle. Conservativo? Sim. Quanto vale isso? 0. Lógico, nosso problema é regime permanente. Quanto vale isso? 0. Então, dm dt entradas tem que ser igual à minha taxa de saída do volume de controle. Quanto entra? Quanto entra? Q1, C1. Mais, ou melhor, né? Vamos escrever, não é Q1, C1. Vamos colocar Q do rio vezes a concentração do rio. Qual é a outra entrada? É a vazão efluente. Vezes um C do efluente. Só que eu tenho uma vazão de saída. Quanto que é a vazão de saída? Ou seja, é o Q do rio mais a vazão de efluente. Se eu impuser que a concentração máxima tem que ser 500 miligramas por litro, então como é que eu posso calcular essa vazão máxima que o meu efluente pode ser lançado no corpo d'água? Imponha que esta concentração seja a C, eu coloquei aqui, a concentração no rio depois do efluente. Quanto que vale isso? 500 miligramas por litro. Bom, agora é uma questão de fazer conta. Vou colocar aqui no canto, cuidado com unidades. Vazão do rio, quanto vale? 8.500 metro cúbico por dia. Posso colocar a concentração em miligrama por litro, não tem problema, desde que todas sejam compatíveis. Isso aqui vai dar 210 miligramas por litro. Mais uma vazão do efluente, que eu não conheço. Só que isso aqui, quando você calcular, vai ser em metro cúbico por dia, porque as unidades precisam ser coerentes. Quanto que é a concentração de SST, SDT? 15.600. 15.600 miligramas por litro. Isso tem que ser igual a 8.500 mais a vazão do efluente, que é igual a 500 miligramas por litro. Pronto, a minha equação está aqui. Uma equação, uma incógnita. Se você fizer essa conta, a vazão do efluente máxima, tem que ser igual a 163,2 metro cúbico por dia. Ou seja, a vazão tem que ser menor ou igual a 163 metro cúbico por dia. Se for maior, o que vai acontecer? A concentração de SDT vai ser maior a 500 do que 500 miligramas por litro. Eu não quero.
Ou seja, quando o órgão ambiental vai te dar uma licença, ele vai dizer, olha, a máxima vazão que você pode lançar no corpo d'água terá que ser igual a 163 metros cúbicos por dia. Mas a empresa quer lançar mais, o que ela vai ter que fazer? O que ela vai ter que fazer? Vamos dizer que ela, putz, mas o meu processo vai gerar 300 metros cúbicos por dia. Eu tenho que lançar 300 metros cúbicos por dia. Então o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que diminuir essa concentração. Ela vai ter que adotar algum tipo de pré-tratamento na indústria, reduzindo a concentração de SDT no efluente dela de 15.600 para alguma coisa. Ela vai ter que fazer algum tipo de pré-tratamento. Mais uma vez, eu estou trabalhando com SDT como sendo um parâmetro conservativo e estou fazendo um balanço de massa. Joia? Dúvidas? Não? Eu vou lançar um exercício. Pera lá. Muita calma. Eu vou colocar para vocês um exercício para vocês fazerem. Eu vou deixar para vocês fazerem. E aí, havendo condições, havendo não, vai ter. Numa aula posterior, só que eu vou pedir para vocês pensarem, fazerem, e aí depois a gente discute a solução 5 minutos em alguma aula lá para frente. Eu vou colocar um outro problema. Só que, lógico, como é um exercício para vocês pensarem, ele é um pouco mais difícil. Lógico, é sempre assim, né? A gente ensina uma coisa na sala de aula e a prova é mais difícil, não é? Todo mundo reclama. Eu tinha a prova que eu fazia aqui, que eu entrava na prova, olhava a prova e falava, nossa, acho que entrei em sala errada. Porque não tinha nada a ver. Mas é assim mesmo. Mas vamos lá. Vou colocar um problema para vocês. Por que ele é diferente? Porque ele vai exigir um raciocíniozinho extra. Mas não é nada difícil, não. Não é nada absurdo. Eu vou colocar o problema aqui e aí é um exercício para vocês pensarem. Não é nada difícil, não. Deixa aqui o... Seria um exercício 5. Deixa eu pegar mais um giz aqui. Também é um caso real. É um comportamento real. Por que condutividade é tão bom nesses problemas? Medir. Por que condutividade é bom? Porque é rápido. Tem sentido eu medir SDT? É um monte de amostra, análise gravimétrica, demora muito tempo. O problema é esse aqui. Problema. Tem uma estação de tratamento de água? Já não tem mais. Ela já foi desativada por motivos óbvios. Que a água bruta, que adentra a ETA, é uma bacia hidrográfica que tem muitas contribuições de efluentes industriais. É uma bacia hidrográfica que tem pequenas indústrias, algumas grandes indústrias, um rio altamente comprometido. Tinha uma estação de tratamento de água que utilizava a água bruta desse rio para abastecimento público. E aí o que acontecia? A ETA media a condutividade. Do rio. Isso aqui é condutividade. Microsiemens por centímetro. Isso aqui é o tempo. Então, o que acontece? Tinha uns períodos onde a condutividade começava a subir. E aí, quando a condutividade começava a subir, a estação de tratamento de água parava o abastecimento. Ela interrompia a captação de água bruta. Então, por que condutividade é interessante? Porque eu posso colocar um condutivímetro na água bruta, as medições eu faço online,
E aí eu vou acompanhando. Se a condutividade passar de um certo valor, por exemplo, eu estabeleço esse valor como limite, o que acontece? Aqui eu interrompo a operação da ETA. Interrupção da ETA. Na verdade, se a condutividade sobe, é porque alguma coisa foi lançado no corpo d'água. Eu não sei o que é, mas é alguma coisa que pode me comprometer o abastecimento público. Então, eu paro a interrupção da ETA. Isso é real. A ETA fazia isso. Qual que é o meu problema? O exercício é o seguinte. Vamos admitir uma relação SDT igual a 0,8 vezes a condutividade. Eu tenho essa relação para minha água. Isso aqui é em microsiemens por centímetro. E isso aqui é em miligramas por litro. Aí, eu tenho o rio. E aí eu tenho aqui um despejo. Eu tenho aqui a vazão de um efluente. Eu tenho o rio. Vamos dizer que esta vazão do rio, um Q0, deixa eu ver quanto que eu coloquei aqui. Vamos dizer que seja 8 metros cúbicos por segundo. E aí eu sei a condutividade desse corpo d'água. Antes do lançamento, eu sei que esta condutividade base, ela é, por exemplo, 100 microsiemens por centímetro. Ou seja, no corpo d'água, essa condutividade antes do lançamento é 100 microsiemens por centímetro, certo? Aí aqui no rio, vamos chamar aqui 0, vamos chamar aqui. Aqui eu tenho uma vazão Q2. E aqui eu medi. A condutividade. E aí o gráfico que eu tive dessa condutividade foi assim. Por exemplo, aqui 10 horas, aqui o pico 12 horas e terminou às 14 horas. Aqui no corpo d'água, aqui no ponto, no Q2, isso aqui, esse gráfico refere-se a um ponto depois do lançamento. Eu tenho aqui, isso aqui é 100 microsiemens por centímetro, e eu atingi um pico de 800 microsiemens por centímetro. Vamos ver se eu não esqueci nenhum dado. Admita que esta vazão efluente seja muito menor do que Q0. Muito menor. É uma vazão muito pequenininha. É uma simplificação importante. Então, a ser determinado. A. Determinar variação de SDT como tempo. Concorda que é fácil? Olha como é importante a gente ter essa relação SDT-condutividade. O que eu meço? Condutividade. Por quê? É rápido. Concorda? Medir é rápido.
Mas se eu tiver uma relação SDT-condutividade, eu consigo, através da condutividade, estimar essa concentração de SDT em miligrama por litro. B é o mais chato. Qual a massa de sólidos dissolvidos totais lançados no corpo d'água? É lógico que essa unidade é em quilos de SDT. Quantos quilos que esse efluente lançou de sólidos dissolvidos totais no corpo d'água? Por que esse problema ele é um pouquinho mais elaborado? Aqui, lógico, é condutividade também. A condutividade é constante no tempo? É constante antes do lançamento. Depois do lançamento, ela é variável no tempo. Então, como é que eu calculo quanto foi lançado? Que ferramenta matemática eu preciso? Qual é a ferramenta que eu preciso? Oi? Quem falou? Integral. Ou seja, a gente acha que cálculo não vale nada. Cálculo vale muito. Cálculo é importantíssimo. É que o nosso cálculo a gente simplifica. Não é tão difícil como algumas integrais que a gente tem que resolver num curso de cálculo. Tem lá uns negócios, a gente fica meio aperreado. Mas esse é um exemplo típico onde a gente utiliza, para esse problema, cálculo integral. Mas, na verdade, eu vou transformar esse cálculo integral no quê mesmo? No cálculo do quê? De uma área. E é um triângulo simples, mas é o conceito que tem que estar firme. Se você tem o conceito, você resolve esse problema com muita facilidade, mas o conceito tem que estar firme. E veja que é um conceito, é um balanço de massa, numa condição de regime não permanente, onde a gente trabalha com parâmetro SDT, condutividade, parâmetros que nós utilizamos rotineiramente numa disciplina de qualidade da água, na nossa vida profissional. Percebe? Joia? Pessoal, dúvidas? Lembrando, não deixem de escutar Iron Maiden. Cara, essa camiseta é da hora, velho. É da hora. Todo mundo escuta, gosta de Iron? Todo mundo, né? Iron é da hora. É um outro estilo de rock and roll. Ele é mais artístico, mais elaborado, né? Como disse, eu gosto muito, curto muito o punk rock, né? O thrash rock. Mas o Iron Maiden tem umas criações que são fora de série. Se vocês quiserem estudar história, escutem algumas músicas do Iron, porque eles fizeram muitos discos temáticos. Eles têm de uma riqueza musical fora de série. O que é legal do Iron é que tem muitas músicas deles que não tem vocal. São músicas somente com guitarra e baixo e bateria. Não tem vocal. Então eles valorizam muito a construção da música sem vocal. Algumas músicas. Então eles têm uma qualidade musical fora de série. Não deixem de escutar Iron Maiden. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Para a gente poder fazer um intervalinho, tomar um café. Aí a gente volta e aí nós vamos fazer alguns exercícios sobre série de sólidos. Que na verdade tem conceito muito semelhante, só que nós vamos trabalhar com o conceito de concentração de sólidos, SST, e vamos falar sobre teor de sólidos. Como é que eu ligo as duas coisas? Aí eu preciso apresentar para vocês alguns exemplos, como que eu vou ligar SST com teor de sólidos. Tá bom? Um intervalo para a gente tomar um café? Beleza? Joia? Vamos lá então, ó, 10 minutinhos. Aí a gente volta. No meu relógio são 2h30. 2h45 a gente volta, tá bom?